pessoal, bem-vindo ao canal de novo. Hoje a gente vai especificar algumas coisas em relação ao contrato que a gente falou no vídeo anterior, mas eu gostaria de fazer um adentro. Nessa nova atualização de outubro, a gente vai soltar algumas novidades. Inclusive, dentro desse cadastro de produtos já tem novidade. Então, a gente indo aqui em guia administrativo e a gente indo em produtos, lista produtos, vocês vão se deparar com um botão novo, que é uma funcionalidade solicitada por bem, por uns clientes, que é a opção de copiar esse mesmo produto para criar um novo, tá? Então essa funcionalidade basicamente permite duplicar esse produto de maneira que você tenha todas as informações cadastráveis aqui embaixo copiadas. E aí basta salvar, beleza? Bom, continuando no vídeo de hoje, a gente vai falar, além obviamente da parte de contrato, a gente vai falar também da tributação, os famosos NCM. E aí, você sabe o que é o NCM? Basicamente, uma categoria fiscal, um produto, ele pertence a uma categoria fiscal. E logo que ele pertence a uma categoria fiscal, é necessário você informar uma tributação. Cleison, o que é isso? Traduz para mim. Bom, quando vocês estavam cadastrando o produto, eu expliquei para vocês que vocês têm um NCM, que é essa informação aqui. Esse NCM, se você pesquisar ele em algum local na internet, você vai especificar o que ele é. Então vamos fazer uma consulta básica. Eu vou verificar se eu tenho algum NCM cadastrado, para que a gente possa fazer a consulta dele. Eu vou pegar esse NCM e vou colocar no Google. E ele vai me liberar para mim, no Google, a informação do que ele é. Então olha, essa é uma tributação relacionada a lápis. Olha, aqui a gente tem aqui lápis. O Cleison, eu posso confiar em toda a informação da internet? Obviamente que não. Existe um site no governo em que ele é pouco intuitivo, mas que dá para ser usado, que é uma tabelinha de todos os NCMs que existem hoje. Se eu especificar aqui, por exemplo, aqui a gente vai entrar num site chamado Cosmos, E é um site de referência, inclusive. E dentro dele a gente tem o que é a tributação do NCM 9609-1000, que é o lápis. Então a gente tem que qualquer produto com esse NCM se refere exclusivamente a lápis, produzidos em minas, pastéis, carvões, gizes para escrever ou até mesmo desenhar e gizes de alfaiate. Então tudo que for relacionado a lápis que esteja enquadrado nessa ferramenta quer dizer que o NCM está correto. Vamos ver se está correto? Olha, a gente tem um lápis preto Bic, que é um lápis de escrever e que tem essa tributação, ou seja, que tem esse NCM. Então isso quer dizer o que? O NCM é a categoria dentro da classificação fiscal, da nossa legislação, em que é tributado, ou seja, que é transicionado, que é utilizado esse NCM. Cleison, o NCM, se tiver errado, deu algum problema? Sim, existem casos em que pode ser até multado. Então o NCM, pelo que a gente vem acompanhando de consultorias, etc., até mesmo dúvidas do cliente, essa informação é uma informação que você vai ter ela. Ah, Cleison, como assim? Se você está vendendo esse equipamento, se você está vendendo esse produto, você é corresponsável por essa venda. Mas obviamente não dá para você simplesmente procurar o produto e achar o NCM, até porque pode variar fabricação, tipo, unidade, N coisas podem variar nessa tributação e nesse NCM. O que a gente recomenda? A gente recomenda que através da nota de entrada, que é a nota fiscal que você recebe do seu fornecedor, que você faça essa correção. Cleison, quer dizer que esse fornecedor vai estar certo? Não, infelizmente pode acontecer de não estar com o NCM correto. E aí a gente recomenda que você ligue para a contabilidade. Cleison, como é que eu vou saber se o NCM é correto? Fazendo esse processo que eu estou mostrando para vocês. Então vocês podem pegar a nota que vocês receberem, por exemplo, eu vou pegar esse aqui agora, vou pegar aqui, vou copiar, e a gente vai voltar aqui para poder fazer o teste. Então eu vou selecionar aqui, nem precisa especificar o que era, ele já identifica que é o NCM e aqui ele está falando que é canetas esferográficas. Vamos clicar nele para ver? Tá bem no site da Cosmos. Então aqui a gente tem como referência aqui as obras diversas, que está relacionado para essas obras diversas
canetas esferográficas, canetas e marcadores, com pontas de feltro. Então é muito específico. Quem detém dessa informação? O fabricante. Então o fabricante monta-se o produto, né? Ele monta toda a estrutura, ele sabe como foi produzido, etc, etc. Isso vem como uma cadeia de informação. Então passa por uma distribuidora ou uma revenda que chega até você para você revender. Então todo esse processo da fábrica até chegar em você é o NCM. Esse NCM basicamente é o que a gente vai controlar a tributação. Então, como a gente entende que dentro de produtos, não necessariamente a pessoa que está cadastrando o produto tem conhecimento tributário, ou seja, que tem conhecimento fiscal para poder fazer a inserção das informações, a gente deixa num campo separado. Então, veja bem, aqui dentro de produtos a gente vai ter que informar o NCM na hora do cadastro, mas entretanto eu não vou informar o CFOP, CST e etc. Cleiton, o que é isso? Tá? Eu vou explicar para vocês. Bom, para mim explicar para vocês eu vou mostrar. Então eu vou em Sistema, Configurações, e dentro de Configurações a gente tem uma telinha chamada NCM, tá? Quando a gente faz esse NCM, eu vou mudar a cor aqui, porque eu não gosto dessa cor, eu vou voltar. Bom, essa tributação basicamente é o seguinte: você vai informar nessa operação aqui o que você está cadastrando, de onde que veio essa operação e para onde que vai. O SIG ele tem um recolhimento fiscal que vai ser uma abordagem que a gente vai fazer ainda nos próximos vídeos. Acredito que semana que vem a gente já tem um vídeo exclusivo do recolhimento fiscal, mas o que eu quero ressaltar é o seguinte: o sistema do SIG ele trabalha de uma forma diferente dos outros sistemas. Você não precisa informar o CFOP e nem as informações de entrada, porque essa conversão já acontece internamente no SIG. Você vai precisar fazer a operação de saída dessa opção tributária, ou seja, você só vai informar nesse campo como que ela será vendido, beleza? Então ficou gravado isso, né? Vocês vão informar através do NCM qual que vai ser a operação que vocês vão utilizar, beleza? Assim como eu falei de uma atualização que a gente teve para produtos, e é um sistema assim que a gente já está rodando há algum tempo, mas sempre tem atualização, sempre vai acontecer atualização, principalmente nesse meio tributado, porque é um ambiente, né, basicamente que sofre constantemente atualizações, alterações de informações fiscais, e aí cabe à legislação de cada região fazer essas alterações, e aí a gente tem que fazer também no nosso sistema para adequar essa nova legislação, beleza? Bom, lembra aquele NCM que a gente pesquisou? Eu vou utilizar ele para pesquisar aqui. Ó, vocês já viram que eu já cadastrei o NCM com uma tributação específica. Então eu vou mostrar o passo a passo dessa inserção. E essa inserção ela é responsabilidade também sua, mas que pode ter um apoio da contabilidade para fazer o processo, tá? Então eu vou explicar aqui para vocês. Bom, eu vou clicar no editar. E aí a gente tem um tanto de nome esquisito, com tanto de coisa que vocês provavelmente não vão saber, mas é importante eu ressaltar. Então vamos lá. O NCM é a correlação entre o meu produto e a parte fiscal. Então o NCM não representa toda a minha categoria relacionado à parte de operação desse produto, ou seja, como ele foi fabricado. Sim, Cleiton, é isso mesmo. Bom, então como eu cadastrei o produto lá dentro de produtos, a gente tem a opção então de relacionar o NCM que está dentro de produto com o NCM que está aqui na parte tributária, tá? Bom, quando a gente faz isso, a gente cadastra o NCM, que é essa correlação que tem que existir, e a gente vai cadastrar o meio que vai ser feito essa intervenção. Então eu vou explicar agora para vocês. Bom, a primeira situação que a gente tem é o CFOP. O que é o CFOP, Cleiton? O CFOP basicamente é uma informação que você fala sobre a operação de venda que você vai fazer. A operação que vai sair esse produto, tá? Então vocês têm vários casos de vários CFOPs para diferentes motivos, para que você de fato tenha isso dentro do sistema. Então se você for fazer uma nota de devolução vai ser de uma forma, se você fizer uma nota de venda vai ser de outra forma, uma de remessa e etc. Tá? Então esse CFOP vai mudar de acordo com o tipo que você quer, tá? O tipo da operação para esse produto. Então se eu vou vender, eu preciso ter uma operação de venda, tá?
Isso não é uma regra clara, isso pode variar conforme a NCM, pode variar de acordo com o seu regime, pode variar de acordo com a sua empresa. Então é necessariamente obrigatório que vocês entrem em contato com a contabilidade para tirar dúvidas específicas sobre esse cadastramento aqui. Eu estou dando um resumo, o que é o conceito do sistema, e vocês vão preencher essas informações. Tá? A gente não consegue se responsabilizar porque essa é uma informação que cada empresa detém. Isso vai variar de acordo com a tributação, regime especial se tiver, inclusive, e até mesmo o sistema tributário da empresa. Tá? Então, bom, então a gente tem o CFAP aqui que se referencia a venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita a regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído. Cleison, que é isso? Isso aqui está falando que é uma venda. Bom, eu estou fazendo uma venda, então toda vez que eu for emitir uma operação dentro do sistema em que eu estou fazendo o produto sair para venda, eu vou utilizar esse CFOP. Cleison, mas aí a gente tem esse CFOP relacionado ao seguinte: venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou seja, de terceiros fornecedores, em operação com mercadoria sujeita a regime tributário, regime de sistema tributário. Lembra que eu falei que isso vai variar de acordo com o regime? A condição, a forma como você comprou essa mercadoria, detém muita informação nela. Então, as operações que vão acontecer, principalmente se for dentro, fora do estado, isso também vai interferir. Então é muito aconselhável. Se você não entende, você não sabe o que é isso, eu te recomendo fortemente ligar para a sua contabilidade para que você tenha certeza absoluta da operação que você está fazendo. Tá? Isso pode literalmente mudar de acordo com a operação que você está fazendo em relação à compra dessa mercadoria para poder dar saída, ok? Bom, lembrando que o sistema hoje ele trabalha de forma do Simples Nacional, ou seja, ele não detém crédito e débito para aproveitamento. Então hoje ele não faz isso. A gente está com uma expectativa ainda desse final de ano da gente colocar outros regimes aí, como lucro real, lucro presumido, para o SIG começar a atender. Mas podem ter certeza que vai ser de uma maneira bem orgânica, uma maneira bem clara, para que não mude muita coisa, ok? Bom, pelo menos visualmente para o Simples Nacional. Bom, a gente falando então, a gente tem um CFOP, que é esse, e a gente tem o CST60. Vou mostrar. Ó, vou clicar em CST. Então, cada coisa, cada tag dessa, ela se representa para alguma coisa, alguma especificação dessa compra, ok? Bom, então aqui basicamente a gente tem um ICMS-ST, ou seja, uma informação fiscal falando assim: quando comprar mercadorias para uso e consumo com substituição tributária, deverá classificar a escrituração utilizando o CFOP. Aí tal, né? Isso aí está dando uma característica e utilizado 60. Isso daqui ele está dando uma condição. Se acontecer isso, vai ser 60. Mas basicamente 60 quer dizer uma operação que vai acontecer aqui, ó. A gente tem até exemplos aqui, ó. A gente pode informar como que isso vai acontecer. Isso eu vou explicar aqui melhor. O CST ele vai ser utilizado ou o CSON vai ser utilizado. Normalmente o pessoal do Simples Nacional ele vai informar 0 para cá e aqui embaixo a gente vai colocar o CSON, que é a operação indicada para regime do Simples Nacional. Então se eu vier aqui em CSON, a gente tem aqui 60 e a gente pode especificar o 900. Eu vou especificar o que é o 900 então. Eu vou clicar aqui, tá? E ele, nessa tabela, que é o TecnoSpeed, inclusive é um excelente site, a gente tem aqui algumas variações do que é o CSON. Então a gente tem o 900 que representa, tá? A gente tem vários CSTs que são a mesma coisa. Então aqui ele faz a conversão entre CST e CSON. Então quando eu falo 900, ó, então só para a gente ficar claro, ou eu vou utilizar 900 aqui, ou eu vou informar 0 aqui, e aqui em cima eu vou informar 90, tá? Então, Cleison, o que vai definir essa operação? Vai definir como você trabalha na empresa. Então, realmente, de novo, é aconselhável que vocês entrem em contato com a contabilidade.
O que normalmente a gente faz? Principalmente na fase de implantação, é aconselhável que você cadastre a operação que você já estava fazendo, se você já tinha um outro sistema, cadastrar essa operação, mandar para a contabilidade para que ela faça uma conciliação com essas informações e valide que as informações estão corretas. É óbvio que pode ser que ela tenha a necessidade de entrar em contato para tirar algumas dúvidas, tá? Mas é essa a operação. Então aqui a gente vai informar 3 casas decimais para o NCM, desculpa, casas decimais não, 3 caracteres, e aqui a gente vai informar 2, beleza? Como não tem, ou a gente vai preencher o de cima, ou a gente vai preencher o de baixo. É importante notar que um deles vai ficar zerado, beleza? Bom, eu vou apagar aqui, vou colocar o 900 aqui embaixo. Então a gente tem o que é o CSON. Vamos ver o que é o CSON? Basicamente, o CSON 900 representa para toda operação que não entra como base para recolhimento do Simples Nacional e não tem envolvimento de dinheiro ou crédito. Então, quando isso acontecer, são remessas para industrialização, por exemplo, tá? Pode ser outros. Aí dá um exemplo de CFOP que se encaixa nessa condição. Então, basicamente, o CSON é um complemento do CFOP para informar o tipo da operação e como ela vai aproveitar ou não, se tem alguma retenção, enfim, é uma operação de fato que vocês vão preencher, beleza? Aqui a gente tem a fonte. O que é a fonte? É como que vai ser tributado essa operação. Então aqui a gente tem o ST ou ICMS para informar. Se for ICMS, detém de imposto, imposto não, desculpa, de taxa, né? Pode ser se relacionar a imposto ou ST para substituição tributária. Então isso vai depender de como que vai ser a operação, tá? Aqui a gente vai deixar ST. Aqui a gente tem o CEST. O que é o CEST? O CEST também é um complemento agora do NCM, que é uma informação específica que vai estar no seu fornecedor, tá? Eu até recomendo que vocês façam a validação com a nota fiscal para terem certeza. Eu vou dar uma pesquisada aqui e aqui ele é um complemento, ó, do que a gente estava comentando. CEST, e aqui vem falando especificamente para quais são os modelos específicos, como atende, etc. Tá? Tem todo um detalhamento, inclusive relacionado ao NCM, ok? Bom, aqui a gente também tem PIS e COFINS, que também são informações que o seu fornecedor vai deter, tá? Mas é recomendável, super recomendável, que vocês entrem em contato com a contabilidade para ter certeza, beleza? Bom, com base nisso, a gente tem o estado. O que é o estado? O estado é qual que vai ser o estado da operação da venda. Cleison, como assim? Isso mesmo. Para cada operação, para cada estado, pode variar essa tributação. E se varia, a gente tem que ter opção. Cleison, então você está me dizendo que eu posso ter mais de um cadastro para o NCM? Com certeza, tá? Não tenha dúvida disso, tá? Vocês vão ter que cadastrar então, se você vender para fora do estado, para cada estado você vai ter que informar uma tributação diferente. Então, se a gente vender para São Paulo, a gente vai ter que informar isso. Inclusive, haver uma ideia aqui para facilitar o copiar, igual eu mostrei no início do vídeo, para o produto. Acho que vai facilitar muito. Pode ter certeza que isso já vai estar na próxima atualização. Bom, o que eu quero focar então é o seguinte: para cada estado vocês vão informar uma tributação. Então vocês vão cadastrar estado Minas Gerais, essa tributação. Para o estado de São Paulo, outra tributação. E assim sucessivamente. Isso daqui é um complemento para o CFOP para facilitar a sua vida e a vida na hora da operação da saída da nota. Então aqui nesse caso eu vou colocar como venda, que é uma operação que a gente está fazendo. Lembrando que a gente está fazendo um exemplo, tá? Não use essas informações como referências, é apenas uma explicação do que vocês vão fazer, ok? E aqui, o que acontece, né? Eu expliquei desde o início que no Simples Nacional você não aproveita crédito ou não decrementa crédito, certo? Então a gente não tem débito e crédito aí de aproveitamento em relação a imposto. No caso, no aproveitamento de crédito, a gente vai informar para saída, ou seja,
a gente está informando essa tributação aqui para a pessoa física, ou seja, para consumidor final, venda direta, ou a gente está enviando isso para a pessoa jurídica. Cleison, por quê? Porque se for pessoa jurídica que você está fazendo a venda, ele vai ter se a empresa, né, a empresa que estiver comprando de você, tiver a questão da inscrição estadual, a gente vai aproveitar, vai dar a opção para o seu cliente de aproveitar um crédito, já que ele está num regime diferente. Então, só corrigindo essa fala que eu disse, o seu cliente, se ele tiver além da inscrição estadual e também for lucro real ou lucro presumido, a gente tem a opção para que o seu cliente tenha o aproveitamento do crédito, já que a questão do regime tributário dele é totalmente diferente, ok? Bom, se for pessoa jurídica, a gente tem... Cris, você está me dizendo então que se eu quiser organizar e fizer o processo correto, eu tenho que preencher essa informação para a pessoa jurídica e outra informação para a pessoa física? É isso mesmo, é isso que eu estou dizendo. Então, nesse caso aqui, a gente vai clicar em salvar. Pronto, eu já fiz toda a inserção da parte tributária em relação àquele produto. Se eu tiver novamente, então, como eu disse anteriormente, de informar o que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou utilizar até um outro aqui só de exemplo, só para realmente variar. Ó, a gente tem 01 aqui, 01 aqui. Aqui a gente tem o estado de Minas Gerais, que é a operação que eu vou vender. Aqui eu tenho tipo venda ainda. E aqui eu vou falar que é pessoa jurídica, diferentemente do que eu fiz no anterior. E aí sim, eu vou ter duas tributações diferentes de acordo com o que você vai fazer. O sistema vai entender esse processo e fazer algo que tem que ser feito, tá? Então, a parte de NCM eu sei que dá uma bugada. Eu gostaria que vocês dessem uma parada no vídeo, voltasse, tentasse entender novamente, explicasse. Provavelmente eu devo fazer um vídeo complementar no outro momento para explicar isso com mais calma, mas para cadastrar um produto emitindo a nota fiscal corretamente, que é o que a gente recomenda, você precisa necessariamente cadastrar o imposto dela, né? O imposto não, as informações do sistema tributário desse produto para que seja enviado corretamente na nota. Então o cadastro será feito relacionado à NCM por aqui. Existem novas atualizações previstas em que isso daí também pode ser optativo e ter uma maneira ainda mais fácil. A gente está trabalhando para isso. Mas como o sistema tributário do nosso país é extremamente complexo, no momento, a maneira mais fácil, mais dinâmica para se fazer isso no SIG é dessa forma, tá bom? Espero não assustar vocês, tá? Mas isso é uma informação que vocês informam para qualquer sistema. Alguns tornam mais fáceis, outros mais complexos, mas que precisam ser informados, porque senão a emissão da nota não acontece e a Receita vai informar que não está correto a tributação, tá bom? Bom, voltando aqui no vídeo, então, a gente vai voltar, voltando aqui no menu, né? A gente vai voltar, então, aqui para contratos. Eu vou clicar em todos os contratos. E aí eu tenho algumas informações, tá? O contrato, ele basicamente, ele é uma relação entre o seu cliente e a informação, a prestação do serviço que será feita. Ou locação, N coisas. Mas o contrato ele está relacionado aqui. E se estiver corretamente cadastrado o modelo, vocês podem clicar aqui para poder abrir esse contrato e consequentemente visualizar e imprimir, tá? Eu não vou fazer isso porque a gente não tem um modelo correto. Aquele exemplo que a gente usou ainda está em fase de adaptação. A gente está montando um modelo mesmo nosso, mas em breve a gente vai ter aí para poder mostrar para vocês. Eu vou explicar isso com mais calma no próximo vídeo também, beleza? Aqui a gente também tem a assinatura do contrato. Eu vou mostrar para vocês, mas a gente teria que ter um modelo válido para fazer isso. Eu vou mostrar para vocês aqui em recursos humanos, funcionários, vales. Calma, não se estresse, eu vou explicar isso com calma. Ó, mas vocês vão ter a opção disso aqui, ó, que é a assinatura do vale pelo próprio celular.
E aí é muito legal, vai ficar muito show, vocês vão gostar muito, beleza? Bom, eu vou explicar isso com mais calma, com mais detalhe depois. Eu vou focar agora então, já que eu falei sobre a questão dos produtos, eu gostaria de focar então um pouquinho na questão fiscal, já que eu falei sobre o NCM. Então vou lá direto para fiscal e aí eu vou pontuar algumas informações bem específicas em relação a essa questão de nota, essa questão de entrada de nota, ajuste de estoque, juntar XML, utilização de notas, etc. Como a gente já falou muito sobre NCM, inclusive eu vou colocar isso no vídeo no nosso título. Eu gostaria de convidar vocês para curtir, seguir os nossos vídeos no YouTube. A gente está fazendo até o mesmo quadro, Um Mundo Novo, que estreou essa semana, que vai toda semana tem uma informação nova aí sobre a área de empresas e também sobre a área de tecnologia, tá bom? Por hoje é só, eu espero que não tenha bugado a mente. Como eu frisei, eu posso repetir isso num outro vídeo. Deixa nos comentários o que você achou, se não entendeu, se eu posso tentar explicar de outra forma, mas por enquanto é só, tá bom? A gente vai pro processo fiscal, vou explicar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo e a gente vai conversando até lá. Um forte abraço e continue com a gente no canal. Até mais!